No vídeo passado eu comecei a tratar sobre balanço patrimonial como um tópico dentro do capítulo 3 deste livro aqui, ó. Análise das demonstrações contábeis, contabilidade empresarial. Este livro, ele tem um capítulo que diz o seguinte: demonstrações contábeis a serem analisadas. Lembrando, nós estamos aqui construindo, ou eu estou aqui construindo uma playlist de contabilidade empresarial. E contabilidade empresarial pressupõe uma coisa bastante básica, na verdade, que é a análise das demonstrações contábeis, a saber, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, ou demonstração de resultado apenas, demonstração de fluxo de caixa, entre outros documentos, ou relatórios contábeis, ou demonstrações contábeis emitidas pela contabilidade. E aí, nós estamos então neste capítulo sobre demonstrações contábeis a serem analisadas e começamos o balanço patrimonial. E no primeiro vídeo eu estou dividindo isso aqui numa parte 1, parte 2 e muito possivelmente uma parte 3 ou até 4, porque é um assunto bem extenso. Primeiro, uma atualização. Eu fiz isso lá no vídeo anterior, esse aqui é o vídeo parte 2 sobre o balanço patrimonial, né? Eu fiz apenas uma atualização ou considerações sobre o balanço patrimonial até a lei número 11.638 de 2007, que alterou a lei 6.404 de 76 das sociedades por ações. E naquele vídeo, o que ficou de principal nele é que houve alterações sim, e uma das coisas mais legais que eu absorvi daquele vídeo ou daquele texto é que nós vimos que com a lei 11.638 de 2007, uma importantíssima lei aí no mundo contábil, observou-se que a ênfase no balanço patrimonial ou nas demonstrações contábeis ou na contabilidade como um todo, mas nós estamos aqui falando de balanço patrimonial. A ênfase dada foi no modelo internacional de lei societária, diferente dos anos anteriores. Isto porque em 1940, o primeiro modelo, né, da lei de 2.627, o modelo de lei das sociedades anônimas era mais próximo dos moldes europeus, dava mais ênfase aos donos da empresa em si. Veja que é um histórico, né? Sem uma preocupação com a transparência contábil, com a clareza da informação. Já com a Lei 6.404 de 1976, já foi um modelo de lei das sociedades anônimas, mais próximo do modelo norte-americano. Muitos avanços foram observados em relação ao decreto há pouco deferido. A principal ênfase desta lei era o acionista brasileiro, veja, lá em 1976, o mercado de capitais do Brasil. E aí, então, com essa lei 11.638 de 2007, houve apenas uma ênfase no modelo internacional de lei societária. Basicamente foi isso. Então, hoje nós vamos apenas continuar o texto sobre essas mudanças, e é um texto longo, temos alguns parágrafos aqui. Outras mudanças na lei 11.638 de 2007, convergindo para os moldes internacionais, foi o conceito de fair value, ou seja, valor justo, que está sendo introduzido, já foi, né? É a definição dada para a avaliação do ativo ou passivo em certas circunstâncias pelo seu valor de mercado. É o valor pelo qual um ativo ou passivo pode ser comprado ou vendido em uma transação corrente. Como vimos, prevalece a prática contábil principal, que é a avaliação a preço de custo. Todavia, este método nem sempre é o mais transparente, o mais revelador. Pense, por exemplo, os processos de fusão, cisão e incorporação entre empresas. No momento em que há aquisição de uma empresa, o que interessa é o preço de mercado, fair value, e não o preço de custo. A atual legislação determina, segundo o artigo 183, a avaliação pelo valor de mercado quando se tratar de aplicações destinadas às negociações ou disponíveis para venda, em instrumentos financeiros, inclusive derivativos. Derivativos é um dos principais instrumentos financeiros. Como o próprio nome está dizendo, derivativo é quando os resultados e valores derivam ou dependem de outro ativo. É um contrato negociado entre as partes que possuem um valor subjacente, que pode ser um preço ou uma taxa de juros, um título, preço de uma commodity, uma cotação internacional de moeda, mas não um ativo em si mesmo. Exemplo, o próprio hedge, aquela troca, né? Também são contabilizados ao valor de mercado os ativos intangíveis, incorpóreos, como marcas, concessões, ponto comercial, carteiras de clientes e outros. O fair value, ou seja, o valor justo, já é bastante praticado na realidade contábil americana. Ele é considerado um instrumento de transparência, pois reflete de imediato nos relatórios as decisões dos gestores. É como se fosse uma fotografia de um momento mostrando a realidade nua e crua. Outro conceito a ser estudado, então veja bem, aqui nós vimos então que houve uma mudança já com essa relação do que seja valor justo. Outro conceito a ser estudado é a redução ao valor recuperável de ativos, impairment test, conhecido como teste de recuperabilidade.
Avalia-se novamente o bem tangível e o intangível para se denominar o valor justo. Determina o valor recuperável de ativos de longa duração. A ideia é que um ativo permanente não pode estar evidenciado num montante superior ao seu valor recuperável. Assim, a empresa deverá efetuar periodicamente a análise dos itens que compõem o permanente, neste caso, o que agora existe, né? Imobilizado, intangível, diferido. Por exemplo, um bem do imobilizado tem uma vida útil econômica estimada para depreciação. Os critérios utilizados para estabelecimento da vida útil econômica deverão ser constantemente revisados e ajustados. A legislação em análise determina que os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustados ao valor presente, sendo os demais ajustados somente quando houver valor relevante. Vamos admitir que uma venda a prazo de valor relevante tenha juros embutidos. Evidentemente que os juros se referem ao custo do dinheiro do tempo. Neste caso, dever-se-ia contabilizar a operação à vista e os juros serem tratados como receita financeira no decorrer do tempo. O registro do valor presente ajusta os rendimentos financeiros das vendas a prazo ao regime de competência. Este mesmo método deverá ser realizado quando necessário nas contas do passivo. Em ambos os casos, ativo e passivo, deve-se trabalhar com uma taxa de juros de mercado ou a que melhor se adapta à operação. Por fim, para finalizar esse vídeo mais teórico, né, a Lei 6.404 de 76, aquela lei anterior que já tem a influência do mercado acionário e de uma visão mais americana, estabelecia a segregação dos itens ativo e passivo como base do exercício social ou no ciclo operacional quando este for maior. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, um tópico bem mais teórico, né? E no próximo eu quero tratar sobre a Lei 11.941/2009 e também a sua influência no balanço patrimonial. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo passado onde eu tratei sobre essa parte 1, sobre o balanço patrimonial a ser analisado.